Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Fico muito feliz por estar aqui hoje nessa live, começando a primeira live desse que eu pretendo que seja o primeiro de várias conversas, né, nesse Diálogos nas Redes, procurando trazer aqui pesquisadores e pesquisadoras jovens para a gente tratar de vários debates interessantes que acontecem na academia e que às vezes não saem da universidade, então procurando trazer esses debates aqui para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lígia Plateiro, eu sou doutora em antropologia pela UFRJ, sou bacharel em história pela USP. No mestrado, eu fiz o mestrado no Programa de Estudos Latino-Americanos da UNAM, fiz uma pesquisa sobre políticas indigenistas na área de educação no Brasil e no México, fazendo uma pesquisa de história comparada. E no doutorado eu fiz uma pesquisa na área de antropologia histórica, tratando do Santo Daime e as transformações do Santo Daime relacionadas aos diálogos xamânicos com o povo indígena Yawanawá, que é um povo indígena do Acre. Sua terra indígena se localiza em Tarauacá, na terra indígena Rio Gregório. E eu trato dessa questão dos diálogos xamânicos, do turismo xamânico, então é por isso que hoje eu convidei um grande amigo, Nadson, para vir aqui hoje falar sobre o turismo étnico indígena e nesse momento atual, né, e as consequências da pandemia, para a gente pensar um pouco sobre as consequências para os povos indígenas, porque se esse momento tem grandes consequências para nós estamos vivendo esse isolamento, quem pode, né, ou de qualquer maneira está afetando todo mundo, tanto em relação a questões de saúde, quanto em questões econômicas, e para os povos indígenas isso não é diferente, né? Então, Nadson, dá um tchauzinho aqui para mim, se você já entrou. Bom, gostaria de falar também que eu participo do Psicocult, que é um núcleo de pesquisa da UF, liderada pelo Frederico Policarpo. Participo também do Laboratório de História das Experiências Religiosas no IFIX, na UFRJ, que é um laboratório que é um grande guarda-chuva de várias linhas sobre questões religiosas, e o professor André Chevitarese começou esse núcleo de pesquisa com a linha sobre cristianismos, e existem várias outras linhas associadas a gênero, a candomblé, religiões afro-brasileiras, e a nossa linha, com Nadson, é uma linha chamada Religiões e Xamanismos Indígenas, Religiões da Ayahuasca, Plantas Sagradas e Turismo Xamânico. É um nome um pouquinho grande. Enfim, procuramos abarcar diversos temas relacionados ao xamanismo, tanto o xamanismo indígena quanto as novas religiões ayahuasqueiras, não tão novas agora, né? Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal, mas também essas redes, né, da ayahuasca. Não é à toa o nosso nome, né, Diálogos nas Redes, mas é essa questão dos diálogos xamânicos que acontecem nas redes, não só nas redes sociais, mas também nas redes da ayahuasca. Então, procurando chamar amigos diversos, chais, pessoas que tomam ayahuasca, pessoas que gostam das plantas sagradas e amantes do turismo também. Não somente o turismo xamânico, mas o turismo étnico, indígena principalmente, mas pensando também que essa questão do turismo está relacionada muito à circulação de pessoas, então é uma questão bem restrita no momento. Nadson, me chama aqui de novo, por favor. Enquanto a gente aguarda só mais um momentinho aqui, o Nadson vai me chamar novamente. Eu gostaria de falar alguns dados sobre as populações indígenas do Brasil, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas com esse tema, enfim, têm interesse, né? Gostaria de trazer alguns dados para vocês. A população indígena do Brasil... Oi, Nadson. Me chama de novo, tá? A população indígena do Brasil é um pouco menos de 1 milhão de habitantes, tá? Está em 817.963 indígenas, de acordo com o IBGE, e existem populações nas zonas rurais, na verdade nas terras indígenas,
e populações nas zonas urbanas, né? E muita gente não sabe que existem povos indígenas, nas cidades, né? Eu vou adicionar aqui o nome. Muitas pessoas não sabem, mas a presença dos povos indígenas nas cidades é muito grande também. E eles estão passando por uma situação complicada agora. Ah, meu querido Nadson, consegui trazer você. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Satisfação. Nadson, eu só vou trazer mais alguns dados rapidamente e já vou te apresentar, tá bom? Tá ok, tranquilo. Eu trouxe alguns dados aqui. Então, por exemplo, não sei se muitas pessoas sabem, mas as populações indígenas, elas são tratadas na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma vertente do SUS, é uma segmentação do SUS. Então, a notificação das pessoas que estão ficando doentes com Covid está sendo por essa secretaria, isso nas terras indígenas. Mas nas cidades elas estão sendo notificadas também no SUS. E só para trazer um dado para vocês, atualmente nós tivemos registrados nas terras indígenas 163 casos de Covid e já 12 óbitos, né? Já chegamos a 12 óbitos. E na região do Amazonas é o local que está pior, né? Digamos assim, já tem casos de Yanomami, Foliô, enfim. Mas essas questões nós vamos tratar mais agora com o Nadson. Vou apresentar o meu amigo Nadson. Ele é coordenador comigo dessa linha de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas, essa linha de religiões e xamanismos indígenas, religiões da ayahuasca, plantas sagradas e turismo xamânico. E nós somos parceiros, estamos nos aproximando aí devido a questões de trabalho, temas semelhantes, né? O Nadson, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Roraima, ele é especialista em ecoturismo, é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, aqui do Rio de Janeiro, e atualmente ele é doutorando no programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ. Então ele está nesse finalzinho aí do doutorado, logo vai nascer essa tese, já tá quase, e ele possui bastante experiência docente desde os 16 anos de idade. Ele dá aula em Roraima, já deu aula em comunidades indígenas para o Apixã e Macuxi, e atualmente ele é professor do Cefet, né? Já falei, e participa do Núcleo de Turismo e Organização de Eventos, o LEANE, e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. Então é isso, né, Nadson? A gente chamei aqui para a gente conversar sobre turismo étnico relacionado aos povos indígenas, esse tema tão caro a você, né? Você está fazendo sua tese de doutorado sobre turismo étnico. E, bom, para começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse alguma coisa, assim, relacionada à questão atual da saúde indígena, como estão as populações indígenas, as informações que você conseguiu recolher, enfim. Falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, boa tarde a todos. É uma satisfação e agradeço a participação de todos. Estejamos nessa parceria do nosso laboratório de experiências religiosas, né? Que foi o convite fundamental da Juliana, que ela já deu um oi aqui para nós. Oi, E Ju. aí a linha de pesquisa trabalha muito a questão do xamanismo, as experiências religiosas, né, nessas comunidades e o turismo, né, o turismo xamânico, né? E assim, eu fiquei um pouco assustado porque eu estava atualizando os dados da Covid na plataforma de monitoramento dos povos indígenas, né, que monitora o avanço do Covid, o controle das infecções nas comunidades indígenas, e eu fiquei surpreso porque ontem nós tínhamos
até ontem nós tínhamos 10 casos, né, de óbitos, né, situações de óbitos, mortes. E eu estava pesquisando ainda hoje e em poucos, acho que em questão de... Eram 11 hoje e em questão de 2, 3 minutos eu voltei na plataforma e aí eram 12, né? E aí eu já comecei a... Nós já temos essa grande preocupação com os povos indígenas pela sua vulnerabilidade, né? E por questões da implementação das políticas públicas orientadas ao Sistema Especial de Saúde Indígena, elas fazerem parte de um processo que é um processo lento, né, burocrático, e então e com seus reflexos e consequências para essas comunidades indígenas, né? Hoje no Brasil, ali já antecipou os dados aí, nós somos 896.917 indígenas, né? Nos dados atuais, quase 900 mil, constituindo uma quantidade de 305 povos. E nós representamos uma parcela da população brasileira vulnerável justamente por conta do processo de implementação dessas políticas públicas, como eu falei anteriormente. Ô, E, Nadson, ao mesmo tempo que... Oi, fala, Lígia. você pode aproveitar e falar um pouquinho dessa questão das invasões nas terras indígenas, né? Porque a gente tem recebido várias notícias sobre isso. É isso que eu ia falar antes de falar sobre o turismo, o etnoturismo, que é o tema, né? E as consequências da pandemia. É justamente isso, é a potência que nós somos enquanto uma nação indígena, né, com vários povos, com várias cosmovisões, porque nós temos que mudar esse discurso, né, e falar de uma cosmovisão única, porque, na verdade, nós somos várias etnias, vários povos indígenas com cosmovisões distintas, né, e isso precisa ser cada vez mais esclarecido para as pessoas, certo? E aí o que acontece? Das 6.000 línguas existentes no planeta, né, 2.500 línguas maternas estão em processo de extinção. Dessas 2.500, 190 são só no Brasil, né? Então, vocês observam que as ameaças a essa vulnerabilidade não é só uma questão da saúde, é a educação, entendeu? É a manutenção, né? A preservação da cultura, da tradição. E aí o que acontece? As políticas públicas, né, nós tivemos um processo de conquistas com relação a algumas legislações que contemplam uma atenção maior para o serviço de saúde, né, com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, a partir disso, o levantamento de dados, a partir disso, o controle de infecções, a partir disso, dessa secretaria, capacitar os agentes, né, que vão trabalhar dentro das próprias comunidades, certo? Que são indígenas que vão se especializar dentro das suas próprias comunidades. No processo educacional, nós vamos ter um currículo, que é um currículo que contempla um processo intercultural de planejamento didático e curricular, né? Ou seja, principalmente contemplando as línguas maternas. Isso é uma experiência que é uma luta desde os anos 80, quando eu comecei a dar aula em 87, nas comunidades indígenas, que eu tinha 16 anos, e como professor federal já. Então, o que acontece? Ali a gente já enfrentava uma barreira, porque o sistema ele tem dificuldades de fazer as devidas adaptações à realidade das comunidades indígenas, né? Então, naquele tempo, a gente enfrentava o viés bem eurocêntrico mesmo do que se chama escola. Uma escola que sai da zona urbana e ela é levada para as comunidades indígenas. E aquilo ali a gente tinha que combater, de certa forma, com pequenas ações que faziam parte das comunidades indígenas, como os rituais, como as danças do Parixara, que é uma dança que se faz lá em Roraima, como tantas outras danças em comunidades, como também nós planejávamos o Dia da Roça, que todos iam para a roça, né, professores e alunos,
né, para fazer todos os processos de coivara, plantio, colheita, num determinado tempo, conforme a lua, conforme os nossos ancestrais, conforme... Inácio, Sim, pode falar. vamos entrar um pouquinho agora na questão mais diretamente do turismo étnico indígena e da questão das políticas públicas. Você pode explicar para a gente o que é turismo étnico indígena e como ele vem se desenrolando no Brasil hoje? Quer dizer, Olha antes só. da pandemia, né? Pois é. A questão, primeiro de tudo, que eu acho que a gente tem que falar é do que se pensa das consequências de um turismo, né? Que é um turismo desses massivos, né? Então, as experiências, desculpa, as experiências que a gente tem vivenciado na América Latina, por exemplo, e logo no Brasil, é que nesse contexto da América Latina, o turismo, né, na verdade nós colocamos como tema o etnoturismo, né? Mas não importa tanto essa discussão, embora vários teóricos vão fazer uma diferença, tá? Então, por exemplo, eu adoto na minha tese turismo indígena, porque a princípio a discussão do turismo indígena evoca, né, a questão da autossuficiência e autogestão dos povos indígenas sobre os seus territórios a partir de uma política nacional de gestão ambiental e territorial, que é o PNGAT, né? E a partir da Instrução Normativa número 03/2015, que permite que seja desenvolvida atividades de ecoturismo e etnoturismo dentro das comunidades. Porque até então, a Constituição Federal de 1988, ela não permitia nenhuma prática do turismo. Mas isso não é tão simples, porque a instrução normativa ela tem vários requisitos e um deles é o plano de visitação. Então, antes de se programar o turismo em alguma comunidade indígena, a comunidade indígena ela tem que preencher vários requisitos. Esses requisitos em conjunto constituem um plano de visitação e esse plano de visitação vai ser levado até a Fundação Nacional do Índio e ali vai ter uma equipe, né, que vai avaliar toda a proposta feita pela comunidade. E, a partir disso, vão aprovar ou não o plano de visitação, né? Com restrições. E aí, o que acontece? Nós temos vários exemplos de comunidades que deram certo, né? Com a questão do etnoturismo, né? Que é, por exemplo, a reserva da Jaqueira, que é uma reserva Pataxó, que fica ali próximo de Porto Seguro, né, na Bahia, no estado da Bahia, que nasceu da liderança de 3 irmãs, Pataxó, e a partir disso elas começam a organizar, elas se deslocam de Coroa Vermelha, que é uma reserva maior, indígena, e fundam a reserva da Jaqueira. E a partir daí, através do Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, elas organizam todas as atividades envolvendo toda a comunidade, né? E elas, hoje essa experiência é uma experiência bem interessante, vale a pena ser visitado. Então, para a gente entender o etnoturismo, dentro de um contexto mais conceitual, vamos dizer assim, o etnoturismo, ele, na verdade, é uma proposta que trabalha a ideia de aproveitar as experiências de viagens turísticas junto a determinadas etnias, né, num contexto geral. Quando a gente coloca etnoturismo indígena, obviamente, para as etnias indígenas, através da sua cultura, através da sua economia, através, né, das suas manifestações, do seu cotidiano. Ou seja, o turista, ele, na verdade, vai estar próximo, vivendo algumas experiências dentro dessas iniciativas turísticas. E Nadson, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é a relação desse turismo indígena com a autonomia desses povos indígenas, né? Porque por muito tempo a gente sabe que os órgãos públicos, né, como o Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI já tiveram um papel muito, né, tutelar em relação a esses povos indígenas. Exatamente. Mas mais recentemente a FUNAI havia realizado a partir da Constituição de 88 uma função interessante, inclusive, né, a participação, inclusive da demarcação de várias terras indígenas. E hoje a gente vem observando o sucateamento da FUNAI, né?
Então, o que isso pode estar impactando na questão do turismo indígena nesse pré-pandemia, né? O que pode impactar é que existe esse processo, que é um processo burocrático, e que, de certa forma, eu sempre peço que a gente tenha cautela para analisar, né? Eu, assim, tento evitar criticar muito pelo impulso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo que ainda segura as comunidades indígenas, prende, na verdade, as comunidades indígenas à Fundação Nacional do Índio, entendeu? Porque elas precisam planejar, organizar essas informações do seu planejamento no plano de visitação. E quem vai avaliar é uma equipe de profissionais da FUNAI, né? Então, por exemplo, na tese, eu faço alguns questionamentos e digo que é preciso assegurar essa autossuficiência, assegurar a capacidade que os povos indígenas têm de administrar os seus territórios. Esse regime tutelar, que é um regime que surge, né, muito lá pelos anos 60, por aí, praticamente, com o SPI, foi um regime que, de certa forma, limitou os povos indígenas, porque até então a visão era uma visão de semi-animais, de selvageria, entendeu? De um contexto de concepção de civilização que via os povos indígenas como quase animais. Então, e que precisavam ser tutelados pelo Estado, tirando, né, além de vários crimes hediondos que aconteceram, de dizimação de etnias indígenas, tirou desses povos essa autonomia, né? E, Nadson, e com a Fundação Nacional de Saúde, ficou esse regime tutelar, ele continua, e ao mesmo tempo que ele continua, ele é reforçado pela política de integrar os povos indígenas às sociedades, né? À sociedade vigente, com a ideia de construir aquela nação baseada no mito da democracia racial também, né? Com essa ideia de que todo mundo vive bem, né? Que a gente tem que também analisar e criticar, certo? Argumentando bem que contexto estava sendo construído e desenhado para os povos indígenas e que se reflete até hoje, né? E Nadson, vamos pensar nessas questões mais atuais agora, né? A gente sabe que o isolamento é para todos, né? Muitos povos indígenas estão seguindo o isolamento. Eu vi um vídeo do povo indígena Iauanauá, do cacique Nixuacá, falando que ele fechou a barreira no rio do Alto Rio Gregório, ninguém vai mais poder entrar. Então ele até falou, quem quiser sair pode sair, mas não vai mais poder voltar, porque então o que está acontecendo também é que muitas lideranças estão tomando essas iniciativas de fechar as terras indígenas, quando é o caso de que haja terras indígenas que garantam a sua própria subsistência, né? Porque há muitos povos que vivem também nas cidades, a gente sabe disso, né? Você pode comentar, algumas pessoas perguntaram, né, essas questões mais atuais, o que a gente pode falar agora dos povos indígenas na atualidade e quais as visões dos próprios povos indígenas em relação a essa pandemia? Pois é. Uma das grandes preocupações é que os povos indígenas eles se sentiram sós, né? Então eles começaram a se organizar de certa forma sozinhos, entendeu? Utilizando das suas próprias estratégias para coibir, né? Inclusive esse processo de invasão dos garimpeiros, né? Essa forte pressão dos missionários com a ideia de evangelizar, certo? Porque, na verdade, o risco, né? Até mesmo do próprio sistema de saúde, os cuidados necessários com o deslocamento de médicos, de enfermeiros, até as comunidades indígenas, porque com o risco de infectar os povos indígenas, né? Que é a nossa grande preocupação, né? Toda a sociedade, mas os povos indígenas por essa condição de vulnerabilidade, né? O que mais chama a atenção dos nossos povos indígenas é que dentro do processo
da cosmovisão dos povos indígenas, os povos indígenas eles possuem uma relação tão intensa e uma relação tão harmônica com a natureza, né, no momento da evocação dos espíritos, dos encantados, não é? E que faz com que ele entenda que é necessário cuidar da terra e que a terra representa um lugar onde a gente pode viver em harmonia. A questão dos povos indígenas com relação à pandemia, eles veem como uma resposta, muitas etnias indígenas. Hoje, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, ela estava dizendo, isso é uma resposta, entendeu? Da terra. A terra está reclamando, e reclamando o que era para ser antes, o que os nossos ancestrais faziam, ela disse. E que deixaram de fazer por conta do crescimento, por tudo que aquilo que se desenvolveu da forma em que foi desenvolvido, né? Então, enquanto, por exemplo, o Krenak, o Copenaua, eles vão sempre alertar de uma forma muito mágica e interessante, né, que é necessário a gente retomar esse tempo que se perdeu com o desenvolvimento que não vale mais a pena, que não é mais o modelo, e que a pandemia ela está provando que as sociedades elas vão ter que buscar novos caminhos e repensar os modelos de crescimento. É necessário decrescimento sustentável para justamente a gente saber lidar com esse tipo de situação que nós estamos vivendo, essa experiência de ficar isolados, né? E que, por exemplo, os povos indígenas veem isso como uma resposta, inclusive, das divindades punindo, entendeu? Essa exploração, esse utilitarismo, esse lucro que é construído em cima da natureza. E que a natureza é vista como algo à parte e nós, seres humanos, como algo, entendeu? Que podemos dominar a natureza. E a gente sabe que nós não temos força com a natureza. Uma intensa chuva, ela transforma os rios que levam casas, levam, entendeu? Um maremoto, um terremoto, certo? Um processo de vulcanização. Por isso que para muitas dessas forças naturais, elas vão ser divindades, entendeu? E respeitadas no seu tempo, no seu espaço, na sua cultura, certo? Então, a pandemia, no caso das comunidades indígenas, representa a terra, a Pachamama, né, pedindo socorro, né, por esses modelos, que são modelos que se baseiam no lucro, que são modelos que têm como base, né, o ter e não o ser. E as populações indígenas, elas vivem o ser e não o ter. E o ser, ele me aproxima da natureza. E o ter me distancia da natureza, porque é o egoísmo, é o individualismo, é armazenar, é ter 2, 3 carros. E a gente sabe que isso, na mentalidade dos povos indígenas, é totalmente diferente. Entendeu? E as comunidades ela têm evocado muito, nesse processo de rituais, as entidades, os encantados, para estarem protegidas, né, dessa pandemia. Né? Então, Nadson, a gente então está falando desse capitalismo neoliberal hiperpredatório, né, que destrói qualquer lugar do mundo, quer chegar em qualquer lugar do mundo, qualquer parte do solo, né, quer cavar o solo, está comendo o solo, como fala o Davi Copenaua, né, e eles trazem as fumaças, que são as doenças, né? E eu gostaria de ler uma frase aqui do Davi Copenaua. Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra. Então, essa questão é uma crítica indígena, né? Uma crítica xamânica que o Davi Copenaua faz para tratar dessa questão dessa destruição que a gente está levando. Eu já vi relatos que poderia ser uma contrapredação, né? Porque existem histórias de que na China, e não só na China, obviamente no mundo todo, mas tem todo esse comércio de animais selvagens, de destruição dos ambientes naturais. Isso poderia ser uma contrapredação desses animais, desses espíritos, né? E eu gostaria de ler também uma frase da sua tese, que eu achei bem legal, que eu tive o privilégio de ler um pouquinho antes, daqui a pouco. Vai ser publicado. Com urgência,
é necessário pensar novos valores, ressignificar as práticas do turismo para garantir a vida junto à Pachamama. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação do turismo com essa questão de novas relações com, não sei nem se eu posso chamar de natureza, né? Porque para muitos povos indígenas isso não é nem natureza, a floresta é viva, são espíritos, são familiares, muitas vezes são parentes, né? Podem ser outros ou podem ser parentes. Então, é uma outra visão sobre o que é a natureza, né? Então, você pode falar um pouquinho dessa relação da visão deles sobre a natureza, né? O que seria essa natureza, ou as florestas, os animais e tudo. E o turismo étnico? Tá. O grande potencial das comunidades indígenas é o elo com a natureza. O elo que nós perdemos com os processos de industrialização, com a ideia do racionalismo, do antropocentrismo, do individualismo, não é? Esse processo fez com que nós, na verdade, todos nós que estamos inseridos na sociedade, nos distanciássemos da natureza, né? E esse elo, ele não se perde dentro das nossas comunidades indígenas, né? Então, o animal é respeitado, certo? O animal, ele serve de caça para alimentar a comunidade, mas não se mata o animal só por matar, entendeu? Não se explora o animal por vias de lucro, né? O turismo está sofrendo as consequências da pandemia, o turismo no mundo, né? Porque se pensou num turismo, no overturismo, no turismo massivo, né? No turismo dos grandes capitais econômicos, dos grandes acionistas, né? Que, na verdade, dentro de alguns modelos, fizeram foi explorar e continuam explorando os povos indígenas. A gente vê muito isso, a presença disso dos países latino-americanos, entendeu? Nessas viagens que eu fiz ao México, ao Peru, à Colômbia, no próprio Brasil, né, no Uruguai, no Chile. Então, nós vamos ver experiências de comunidades indígenas em que eles não têm essa autossuficiência, a cultura deles é aproveitada para o turismo, as grandes corporações ganham em cima da cultura deles e eles são só simplesmente mão de obras. Esse tipo de turismo eu não defendo e eu não quero para as comunidades indígenas. E isso eu já deixo claro. E eu até agradeço que é a primeira live que eu estou dizendo isso abertamente, porque está lá na minha tese, entendeu? Turismo, ele tem que partir das necessidades, etnoturismo, ou turismo étnico, ou turismo indígena, tem que participar, e se iniciar com base na discussão dos interesses das comunidades indígenas, dos povos indígenas. Eles podem fazer isso, né? Eles têm condições de planejar isso melhor do que qualquer agência. Eu sou turismólogo. Qualquer agência, qualquer operadora, qualquer planejador, porque eu tenho um mestrado em planejamento turístico também, eles vão poder saber fazer isso, porque eles vão dizer o que o turista pode ver em termos de cultura. Tem rituais que não podem ser vistos. Nós sabemos disso, entendeu? É sagrado. O sagrado está presente dentro dessas comunidades, né? Então, hoje já existe um reflexo desse turismo massivo. Por quê? Porque eles nunca pensaram que uma pandemia a nível, né, de globo iria afetar tanto o turismo. As empresas aéreas, né, as agências de transporte, as operadoras, né, as grandes agências, esses grandes parques temáticos, né, lucrativos, de Disneylândia, os parques na Riviera Maia, certo? Esses parques de neve na Patagônia, no Chile, certo? Onde os Mapuches, os descendentes dos Maias, né, os Quechuas, várias etnias indígenas, elas findam constituindo um grupo marginalizado dentro do processo do turismo, né? Então, isso é preocupante, né? Então, eu acho que o turismo no mundo tem muito a aprender com a forma em que determinadas comunidades indígenas administram o turismo dentro como a reserva da Jaqueira, a reserva Pataxó, como algumas reservas, alguns guaranis, né, que também já
em São Paulo que já conseguem também desenvolver um trabalho do turismo. Eles vão ser afetados, obviamente, porque não se pode ter deslocamentos, né? Não se pode ter visitação, e isso afeta economicamente essas comunidades indígenas. Mas o turismo, para essas comunidades indígenas, é um complemento às suas atividades que são contextualizadas, desenhadas, elaboradas, inclusive ressignificadas dentro das suas cosmovisões. E isso deve ser respeitado. Então, eu não vou nunca, entendeu? Sendo um descendente, diretamente, principalmente do lado da minha mãe, de indígenas, planejar, pensar um turismo indígena que parta de fora para dentro, negativo. Ele tem que vir de dentro, lá das comunidades, para fora, para a sociedade. Nadson, eu gostaria de só falar um pouquinho, porque eu vi muito isso lá entre os Yawanawá do Acre, que eles foram pioneiros nessa questão do turismo indígena, com os festivais de ayahuasca e medicinas da floresta, turismo xamânico, e hoje em dia no Acre tem muitos povos, Catuquina, Axaninca, Roniquim, vários, Xarauá, esqueci agora. Enfim, vários povos indígenas lá que têm feito esses festivais e isso está muito relacionado conosco, né? Muitos de nós nos identificamos com esse xamanismo, queremos visitá-los e tem toda essa relação também com as religiões da ayahuasca e os grupos ayahuasqueiros das cidades, né? Porque recebem visitas, recebem comitivas e a gente está num momento que toda essa circulação cessou, né? E exatamente. Acho que talvez a questão das tecnologias ajudem bastante, né? Porque eu tenho visto, por exemplo, rituais de ayahuasca sendo feitos por Zoom, que pessoas do mundo inteiro participam. E eu acredito que é possível que talvez as tecnologias contribuam nesse período de pandemia, porque talvez a gente não sabe por quanto tempo, né, esse isolamento vai ficar, a gente não sabe quando a gente vai conseguir de novo fazer turismo, ir nessas comunidades. E tem uma experiência bem legal que eu vi lá entre os Yawanawá. Tinha muitos gringos lá, né? Quando eu fui, isso é comum. E tinha um que estava fazendo uma filmagem em 3D, era uma filmagem em 360 graus, para pessoas verem os rituais com aqueles óculos, sabe? Isso. Então, para quem não tem a oportunidade de ir, tem esses novos produtos, mas claro que esses são produtos deles, isso tem a ver com a autonomia deles e das alianças que eles fazem, né? Então, realmente está relacionado com a busca de autonomia esse turismo, né? Porque é aquela coisa, como eu já ouvi, acho que foi a Dayara Tucano que falou, não fui eu que inventei o capitalismo, mas estou inserida nisso e preciso pagar boletos. Então, exatamente. O turismo indígena busca essa autonomia e também busca recursos econômicos para suas comunidades, né? Com certeza. Só que a diferença que, por exemplo, a proposta que eu discuto na minha tese é que o planejamento de um turismo indígena, porque são vários, né, pensados de várias formas, de um turismo indígena, ele tenha como base as cosmovisões desses povos. Quando a gente entrega para que esses povos utilizem de suas cosmovisões para pensar esse turismo em terras e comunidades indígenas, ele não é só num contexto lucrativo. E isso é que é importante. E é isso que o mundo precisa entender. Por que os animais voltaram a retomar seus lugares nos canais de Veneza, os animais andando, os elefantes andando em ruas da Índia, entendeu? Os animais tomaram conta. Entendeu? Até ri, porque fizeram aí um desenho, até compartilhei. Nós, né, nas sociedades trancados, e os animais nas ruas olhando a gente trancados. Será que é bom ficar dentro de um zoológico? Né? Uma boa reflexão. Né? Então, os animais andando nas ruas e olhando todos nós trancados dentro das nossas casas. Né? A gente tem que ter cuidado. O Ailton Krenak, ele chama a atenção para uma questão importante. Ele diz o seguinte: a humanidade tem que tomar cuidado porque o mundo está invadindo a nossa existência. É preciso a gente se preocupar com as crises que estão postas aos nossos olhos. A gente não pode mais mentir para nós mesmos achando que isso não existe. É a crise humanitária, a crise civilizatória, a crise ecológica, que são crises presentes, entendeu?
quando a gente tem... As migrações estão acontecendo pela fome, pela guerra, pela sede, inclusive de povos indígenas. Quantos indígenas da etnia Pemon não se deslocaram da Venezuela caminhando quilômetros e quilômetros para ir para Roraima, fugindo dos governos totalitários, fugindo da fome, chegaram em Roraima, né, não foram bem recebidos, não é? Porque a gente também tem que fazer uma reflexão de que existe essa questão do preconceito racial, desse processo vamos dizer assim, de ver o outro, né, de forma negativa, ainda existe muito no Brasil. E esses indígenas, eles ficaram perambulando nas ruas de Roraima, dormindo em praças, entendeu? Vulneráveis. Quando é para fazer, só para a gente resumir aqui, quando é para deslocar, tem um projeto chamado Acolhida lá em Roraima, que é para pegar esses venezuelanos e distribuir eles em outros estados do Brasil. Os indígenas não entram nesse processo, porque dizem que eles não têm passaporte. Você vê que os povos indígenas, e isso é que me indigna, estão sempre fora de um contexto que possa contribuir para que eles sejam menos afetados, entendeu? E com a Covid não é diferente. Com a Covid não é diferente, né? Então, eles estão utilizando, por exemplo... Então, isso vai afetar o turismo nas comunidades indígenas, que já trabalham com essas experiências e iniciativas turísticas. Entretanto, são comunidades que não se fecham e não estão enmarcadas só no turismo. Elas vão conseguir também sobreviver com sua cultura, que é a cultura dos nossos ancestrais, né? Na agricultura comunitária, certo? E a partir disso, retomando as atividades, aí se pensa o turismo de outra forma. Por exemplo, na Reserva da Jaqueira tem atrativos lá que só pode entrar 15 pessoas. Naquele dia, se você que chegar lá e dizer, não, mas eu quero ir, eles não deixam. Isso é um turismo bem planejado. Não é eu pegar um avião cheio e ir lá para Cancún, visitar um parque temático daquele que tem a cara dos maias, o desenho dos maias, entendeu? E entrar mais de 2.000, 3.000 pessoas no parque. Isso é um turismo predatório. Nadson, você pode detalhar um pouco mais essa questão de algum tipo de turismo, algum caso que você veja que tenha sido feito, sim, a partir da cosmovisão da população indígena? Foi uma pergunta do Daniel Justin. Se você pode falar um caso específico que você acha que foi bem planejado nesse sentido de partir da cosmovisão indígena. Hoje nós temos o etnoturismo no Brasil, que aí eu chamo na minha tese de turismo indígena, porque eu não quis entrar na discussão conceitual, porque vai se alargar muito. Mas etnoturismo tem um conceito, turismo indígena tem outro conceito, turismo étnico tem outro conceito, né? Mas assim, por exemplo, por que eu cito a questão da Reserva da Jaqueira? Porque ali foram 3 mulheres guerreiras, né? A Nitnauan Pataxó, uma irmãzona minha, eu amo de coração, uma mulher guerreira, entendeu? Ela se uniu às irmãs, pegaram aquela terra que estava prestes a ser invadida, né? Um processo de invasão, e elas 3 chegaram ali. E se estabeleceram, organizaram a comunidade, pararam e pensaram do que nós vamos viver, além da nossa cultura, de ter que recomeçar, porque elas saíram de uma outra reserva, né? E aí o que ocorre com isso? Elas dividiram, né, com seus familiares, começou a comunidade com a família, dividiram determinadas ações. Fulano, você vai ficar com saúde. Beltrano e Ciclano com educação. Né, foi dividindo. Você vai trabalhar a questão do turismo. Né? Foi assim que facilitou a organização do Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das comunidades da Reserva da Jaqueira. Tanto que a Nitnauan, ela já fez viagens pela Ásia e pela Europa, né, para fazer palestras dessa experiência na Reserva da Jaqueira, lá no estado da Bahia. E a partir disso, eles começaram a construir as ocas, eles construíram os centros cerimoniais, a recepção, né, o redário, e a partir da iniciativa deles, né, esse projeto teve êxito, que é um projeto que tem, né, aproximadamente 10 anos ou até mais, se eu não estiver equivocado. Então, o que acontece? Elas conseguiram, essas mulheres, e elas representam as grandes
lideranças ali, receber esses turistas, passar por essa experiência, aí tem um peixe que elas assam lá, entendeu? Mas sempre, o mais importante no dar certo, na pergunta que é feita, é a forma em que se planeja isso. E a reserva da Jaqueira é uma reserva que eu parabenizo e eu utilizo como experiência, e tem outras, obviamente. Por quê? Porque eles têm controle sobre a visitação. E isso, nós, enquanto profissionais do turismo, a gente discute muito isso na teoria, que é o mal da academia, né? Que é a minha briga constante com a academia. Discute muito isso teoricamente, mas na prática a gente tem dificuldade de fazer, porque o nosso turismo é um turismo extremamente, né, massivo, volumoso, de muita gente, né? Tanto que nós estamos percebendo que esses destinos turísticos, eles estão tentando buscar alternativas para, pós-pandemia, ver como é que vai ficar o turismo. E não vai ser mais a mesma coisa, Lígia. Lígia e a todos os nossos convidados e participantes. Não vai dar mais para se pensar nesse tipo de turismo. As pessoas, elas vão sair dessa pandemia assustadas, fragilizadas. Como disse um aluno recentemente, até enquanto estava lá distante, tudo bem, mas bateu na minha porta o Covid já. Então é diferente. Então quem é que vai querer passar riscos de estar se deslocando, entendeu? Em meio a esse tipo de contexto? Ninguém. É necessário se repensar os modelos econômicos e, entre eles, uma das atividades que deve ser repensada, replanejada, discutida à luz, né, e numa perspectiva, né, desses exemplos que a gente tem de êxitos, né, na América Latina e no Brasil, de comunidades indígenas que têm desenvolvido um turismo mais consciente, um turismo que trabalha uma cultura ecológica, um turismo que a resposta não seja só o lucro, mas que é um turismo que reforce os nossos valores de preservação daquela área visitada, mas quando eu saio daquela área, qualquer lugar que eu for visitar no mundo, eu vou ter a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso. Nadson, perguntaram aqui se mais adiante a gente podia fazer uma live sobre plantas sagradas e medicinas da floresta. É a intenção. Vamos aguardar aí as próximas semanas. Mas, Nadson, eu queria falar uma coisa. Você está falando desse turismo predatório, né? Antes da pandemia, a gente viu que haviam projetos aqui no Brasil de ampliar o turismo, por exemplo, em Fernando de Noronha. E atualmente o Ministério da Cultura está junto com o Ministério do Turismo com essa noção de que cultura e turismo é algo que só pode existir se for para gerar lucro massivo, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco disso e aí já começa a comentar algumas coisas finais, assim, para a gente, daqui a pouco a gente já vai concluir a nossa live. Ok. Na verdade, o que acontece? O problema do turismo é que se pensa em grandes projetos, né? O mundo, o pós Segunda Guerra Mundial, ele foi preponderante para determinar o crescimento do turismo, né? Aquele monte de avião, né? Um monte de avião, um número excessivo de aviões parados nos pátios, precisavam ser reutilizados, e aí começaram a facilitar esses deslocamentos, né? Mas eu acredito que não se pensava naquela época que isso ia chegar a um tal ponto, né, de ter tantos reflexos e tantas consequências nos destinos turísticos, né? Por exemplo, se nós pegarmos Machu Picchu, né, anterior à pandemia, já o governo peruano, juntamente com a municipalidade de Cusco, né, Cusco em Quechua, já havia determinado que as visitas iam ser controladas, os horários. Porque, ao longo dos anos, o excesso de visitação, né, os geólogos perceberam que cada vez mais o pisotear faz com que a montanha ela vá cedendo, né? E aí, então, tomaram uma das providências foi, se você tem horário para entrar, então você só pode ficar uma manhã, vamos dizer. Chegou no teu horário meio-dia, tem que sair.
Tá toda policiada Machu Picchu. E eu já fui em Machu Picchu várias vezes. A minha primeira experiência foi quando eu era foi em 90, 92, eu acho. E ali não se tinha controle, mas não tinha um excesso de pessoas, porque eram mais difíceis os deslocamentos, né? Essa democratização do processo das viagens fez com que, né, e os mecanismos, né, os voos charters, né, esses voos mais econômicos, planejados, fizeram com que esses deslocamentos aumentassem muito. Então, por exemplo, às vezes você quer tirar uma foto, por exemplo, de Machu Picchu, só as ruínas e não consegue, de tanta gente. Então, não tem que ser repensado isso, esses grandes projetos, essas grandes corporações, elas têm que retomar esses projetos para dar início a projetos menores. E quando se trata de comunidades indígenas, trazer essas comunidades indígenas com base no seu processo de cosmovisão e no seu processo de relação com a natureza. Né? Você vê que os Yanomamis, como é que os Yanomamis tratam a natureza? Não só os Yanomamis, várias comunidades indígenas. A minha mãe, o rio para ela tem vida. Às 18 horas, minhas irmãs, em processo, o ciclo menstrual das minhas irmãs, às 18 horas, minhas irmãs de jeito nenhum entravam em rio. Porque ela nunca deixou. Entendeu? Porque tem encantados, porque o rio tem vida, porque tem dono, entendeu? O dono pode lhe encantar, pode lhe levar, certo? Tudo na natureza, dentro de uma cosmovisão indígena, tem vida e a relação é de vida. É de vida. Entendeu? A ponto de se determinada árvore, sagrada ou não, ela morre e ela tem uma ligação ancestral muito forte, entendeu? É lamentável para muitos povos. Então, enquanto é como o Krenak diz, nós estamos sendo ameaçados, nós estamos sendo engolidos pelo mundo. E a gente tem que entender o mundo, gente, pelo capitalismo mesmo. Vou me policiar aqui na live para não acabar mesmo com o capitalismo. Vamos encerrando porque já está chegando na hora. É o horário. E aí o que acontece? Mas é repensar esses valores que fazem com que a gente retome a nossa ligação com a natureza. Entendeu? A natureza, nós somos a natureza. A gente tem que aprender isso com os nossos povos. Nós somos o Davi Copenau, a toda hora ele está dizendo isso. Eu sou a natureza, eu sou a onça e a onça, a onça, também faz parte de mim. Nós somos uma coisa só, e junto com a mata, entendeu? Então, nós não somos seres superiores à natureza. Eu sempre reforço isso para os meus alunos em conversas aqui com vocês. Nós somos um pequeno grão diante da natureza. A gente não tem força nenhuma, poder nenhum frente às forças da natureza. A gente não sabe o que são as forças da natureza. Então, assim, eu vou concluindo, já no finalzinho, dizendo o seguinte: é necessário que a gente faça uma reflexão da importância daquilo que a gente perdeu, né, deixado pelos nossos ancestrais. Né? Valores como a ética, né? E eu estou falando isso com relação à natureza mesmo, a ética. É necessário que a gente utilize mais da fraternidade. O Covid está ensinando isso. Né? É necessário que nós valorizemos, né? Passamos a pensar, refletir e valorizar o sublime. O sublime está no sagrado. O ético está no sagrado. Né? Não é só o mito. Tá? E que a gente possa aprender com os nossos povos indígenas. Né? Marginalizados, vilipendiados, dentro de um processo histórico duro, né, de desrespeito, e que, como guerreiros que são, fortalecidos nos seus ideais e nos seus compromissos, conseguiram chegar aqui no século XXI, em meio a essa tecnologia utilizada para o capital, para o lucro, mas eles sempre na luta, frente a toda essa questão que tenta minimizá-los, que tenta marginalizá-los, mas a luta continua. Nós estamos juntos,
né? E é isso. Muito obrigada, Nadson. Achei muito bom esse final, né? Nós somos um grãozinho de areia, então é isso, né? Nós temos que valorizar os saberes indígenas, ter um pouquinho mais de humildade, né? Para isso, saber ouvir, não só querer falar, né? Não só querer dizer o que é verdade, mas escutar um pouco mais. Então, aproveitar aqui, encerrando a nossa live, agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada pela participação, a sua audiência, suas perguntas, seus joinhas. E dizer também que eu e o Nadson estamos planejando começar um grupo de estudos online, provavelmente a partir de junho, para falar sobre várias questões como essas, turismo xamânico, religiões da ayahuasca, medicinas da floresta, plantas sagradas. Então, entre em contato com a gente, se você se interessar, entre em contato, manda uma mensagem para a gente que a gente já vai começar a organizar esse grupo, tá legal? Muito obrigada para vocês. Nadson, muito obrigada por ter participado aqui dessa live comigo. Beijo grande para todos vocês. Abraço grande. Nos encontramos outra vez. Tchau. Até breve. Tchau.